Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Rosana e nós estaremos dando sequência, à nossa sequência de aulas sobre anamnese e o exame físico. E hoje nós estaremos falando sobre o exame físico do abdômen, e aí vamos focar na questão do sistema digestório, aparelho urinário e genitálias também. Tá? Então, primeiramente, vamos iniciar com o sistema digestório ou digestivo, como alguns gostam de denominar. E antes de tudo, nós vamos relembrar um pouquinho acerca da anatomia e fisiologia deste aparelho, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso relembrar as estruturas, estruturas anatômicas. Então, eu vou ter órgãos do trato gastrointestinal, propriamente ditos, e eu vou ter glândulas associadas ou glândulas anexas, como gostamos de falar. A respeito dos órgãos do trato gastrointestinal, nós vamos ter aí boca, faringe, esôfago mais embaixo, chegando até o estômago. Após, vamos ter o intestino delgado, que é o intestino mais fino, e vamos ter o intestino grosso. Por fim, também tem reto e ânus, Em relação às glândulas associadas, vamos destacar as glândulas salivares, vamos destacar o fígado, e o pâncreas. E é lógico também que entra a vesícula biliar, evidentemente. Em relação às funções, a fisiologia deste aparelho, ele vai ser responsável aí por pelo menos 5 funções. É o processo, é um processo. Então, dentro desse processo, nós vamos encontrar 5 funções do sistema digestório. Quais são elas? Ingestão, secreção, mistura e propulsão, a digestão propriamente dita, a absorção e eliminação ou excreção. Na verdade, são 6. Em relação à ingestão, vai ser aquele momento, da determinada pessoa, o indivíduo, ele ingerir, ele comer os alimentos ou líquidos, Nesse processo de ingestão, após, no ato de ele já estar comendo, ele está mastigando, ele já vai acionar os órgãos acessórios, que vai ser, por exemplo, as glândulas salivares, e elas vão ajudar no processo de formação do bolo alimentar. A saliva, ela faz parte desse processo, e aí nós já vamos ter substâncias também sendo secretadas, que nesse momento elas já vão começar a quebrar a gordura e carboidratos. E aí, nesse processo, nós vamos ter a mistura desses alimentos e a propulsão, ou seja, através das contrações da peristalse, mais o relaxamento do músculo liso, contração e relaxamento, que é o que indica a peristalse, esse bolo alimentar, esse produto da mastigação, juntamente com os elementos, com a saliva, eles vão se deslocando aí pela faringe e esôfago até chegar no estômago. E é interessante entender que a digestão, ela começa desde a boca, tá? E vai aí até mesmo até o intestino. Depois nós vamos ter a digestão, que vai ser o processo mecânico, que é começa no processo de quebra, de digestão, lá na boca, vem até o estômago, e aqui a liberação de ácidos, mais outras substâncias, enzimas, ela vai intensificar mais esse processo de digestão, Lembrando que a digestão, de lipídios, ela começa na boca, mas ela não termina lá, tem um processo mais demorado. Em relação à absorção, intestino delgado, intestino grosso, eles vão fazer essa absorção porque são órgãos extremamente vascularizados, Então, essa absorção vai ser feita através da entrada de moléculas mais de íons nas células,
E essa absorção, ela vai ser feita para a corrente sanguínea, né? Então, a corrente sanguínea vai receber todos os nutrientes, todos os elementos necessários para levar para todas as células no corpo todo. E, por fim, tudo aquilo que não foi utilizado, digamos assim, que é o lixo do processo, né, do sistema digestório, então ele vai ser eliminado ou excretado, né, através aí pelo ânus, né? Ok, isso foi somente uma breve memória, né? Relembrando o que vocês já viram há tempos atrás. Agora nós vamos adentrar, né? Aqui propriamente dito no exame físico. Então, assim, pessoal, em relação ao sistema digestório, eu preciso entender, na verdade, em relação a todo o organismo, que qualquer processo patológico que se instala no nosso organismo, e aqui especificamente no sistema digestório, ele vai acarretar, né, desde leves a sérias, né, alterações, ou na estrutura, né, que nós acabamos de falar, ou até mesmo na função desse aparelho, desses órgãos que fazem parte desse aparelho. E aí, quais são as consequências que isso pode trazer para um determinado indivíduo? Problemas na ingestão, problemas na digestão, problemas na absorção dos nutrientes ou até mesmo na eliminação dos resíduos e substâncias que não foram aproveitadas. E aí, essas consequências, esses problemas, eles vão se apresentar para nós através do que nós chamamos de sinais e sintomas, né? Sintomas é aquilo que o paciente, ele traz para mim, ele me refere. Sinais é aquilo que eu, enquanto profissional, eu vou perceber, são os meus achados clínicos, né? Eu vou confirmar se realmente aquilo que o cliente, ele chegou referindo para mim, realmente é verdade. Tá? Essa questão de sinais e sintomas vocês podem encontrar em outra nomenclatura também, que a gente vai chamar de sintomas subjetivos e sintomas objetivos. Então, o que se chama de sintomas subjetivos seriam os sintomas propriamente dito, e o que se chama de sintomas objetivos seriam os sinais, que são percebidos pelo profissional. E aí, quais são esses sinais, né, esses sintomas que podem ser percebidos ou referidos pelo cliente ou até mesmo percebido pelo profissional? Disfagia, dispepsia, diarreia, dor abdominal, perda de peso, icterícia e outros mais. Isso aqui são alguns mais comuns, certo? Ok, pessoal. Agora, quando nós vamos tratar de exame físico, não tem como nós realizarmos sem antes nós fazermos um planejamento. Precisamos planejar. Todo o trabalho da enfermagem, ele deve ser alicerçado no planejamento. Então, o planejamento, em relação ao planejamento, precisamos entender que a execução do exame físico, ela precisa ser precedida do planejamento, de condições ideais, de boas condições, a fim de quê? Qual finalidade? Oferecer conforto e segurança ao doente, ao cliente, uma vez que ele já está no sistema de saúde e já se encontra fragilizado pela sua situação. Então, em relação ao planejamento, nós precisamos focar no preparo do ambiente, no preparo do material e no preparo do cliente. O nosso planejamento, ele gira em torno dessas três situações: preparar o ambiente, preparar o material e preparar o cliente. Em relação ao preparo do ambiente, eu preciso focar na questão de uma boa iluminação e ventilação, lembrando que a ventilação é diferente de ter corrente de ar no local. O ideal é que não tenha, porque principalmente se eu tiver uma criança ou um idoso, eles têm mais tendência a sentir mais frio. E uma vez que o ambiente hospitalar ele já é refrigerado, então nós devemos evitar, porque por vezes nós vamos precisar deixar parte desse corpo desnudo, despido. Então, isso pode provocar um certo frio no cliente, e é evidente que isso vai atrapalhar o nosso processo, tá? De exame físico. Então, uma boa iluminação, de preferência, luz ambiente. Se não tem, precisa ser uma luz branca, o mais natural possível.
E é claro que eu preciso também fornecer privacidade do paciente. Em algumas unidades hospitalares, a gente pode encontrar uma sala própria só para exame físico. Em alguns locais isso não é possível, né? Então, nós vamos fazer ali no próprio leito do cliente, mas focando na questão da privacidade, do uso de biombos, em algumas unidades, se tiver cortinas, por exemplo, tá? No que diz respeito ao preparo do material, eu vou focar, né? E aqui nós estamos tratando de digestório. Então, nós vamos focar em balança, estetoscópio, fita métrica, relógio com marcador de segundos, régua, caneta marcadora e 2 travesseiros pequenos, um para colocar embaixo aqui do pescoço, né, cabeça e pescoço, e o outro para a região de baixo dos joelhos, né, da fossa, aqui que liga a coxa com perna. Uma vez que colocando o travesseiro ali, eu consigo relaxar mais o abdômen desse cliente. Em relação ao preparo do cliente, eu vou solicitar que ele esteja de bexiga vazia, porque a bexiga cheia ela pode alterar, né? Uma vez que no sistema, sistema urinário, eu vou precisar fazer a palpação, né, de algumas regiões, inclusive da bexiga. Então, a bexiga cheia pode alterar, né, e até trazer desconforto para o cliente. A posição geralmente é supina ou decúbito dorsal, horizontal, paciente com costas na cama, no leito, com braços ao longo do corpo, e com travesseiro, né, embaixo da cabeça e joelhos para relaxar ali o abdômen, certo? Algumas orientações gerais que são importantes antes, né, de iniciar o exame físico. Então, eu vou expor o abdômen do paciente, tornando-o completamente visível, desde o apêndice ou processo tifoide até a sínfise púbica. Isso tanto em homens quanto em mulheres. Vou cobrir a genitália, tanto dos homens quanto das mulheres, e em relação às mulheres, eu preciso ter um cuidado também de cobrir as mamas. A região posterior do abdômen, né, a região aqui das costas, lombar, por vezes sacral, ela deve ser examinada também. E aí o ideal é que esse paciente esteja sentado na borda do leito ou da mesa de exames, com os pés apoiados sobre aquela escada, né, de 2 degraus, com mãos ou sobre os joelhos ou com as mãos, né, na cama, com o tronco ereto. Então, esse exame, essa situação aqui, nós utilizamos muito na questão do exame físico do aparelho urinário, para avaliar a questão dos rins, por exemplo, tá? O enfermeiro, ele deve dialogar com o paciente nos momentos em que deve-se ter conversa, porque em relação, por exemplo, ao circulatório, no momento que eu estou fazendo a ausculta, ele deve ficar em silêncio, calmo, né? Então, em relação ao digestório, eu posso estar dialogando com o paciente, se eu preciso, né, fazer algumas perguntas, algum achado que eu encontre, eu preciso investigar, então eu preciso perguntar. Em relação à anamnese, ela é feita antes do exame físico. As perguntas são feitas antes do exame físico, né? Mas vai ter perguntas que, durante um achado, eu preciso investigar. Então, eu vou perguntar também naquele momento. Eu aproveito a oportunidade. Preciso manter as unhas aparadas e mãos e o diafragma do estetoscópio aquecido, porque vou entrar em contato com a pele do meu cliente, tá? Para que eu não promova desconforto nem um certo susto, né? Por vezes, algum cliente pode se assustar em relação ao diafragma do estetoscópio estar bem gelado. Em relação à construção de instrumentos de coleta de dados, né, é a questão da entrevista que nós vamos focar aqui, antes de aprofundarmos no exame físico. Então, assim, o enfermeiro, ele deve sempre entrevistar o paciente. Antes, durante, se for necessário, durante o exame físico, ele também vai fazer algumas perguntas. A finalidade da entrevista, né, da coleta de dados, é obter dados que forneçam subsídios, né, base, para serem relacionadas com o achado clínico, com aquilo que eu achei, né, que eu observei.
Então, a entrevista, ela sempre vai estar em comum acordo, ela sempre vai estar trabalhando junto com o exame físico. Vai ser feito um pouco antes ou até mesmo durante, certo? Mas eu sempre vou fazer a entrevista, porque aquilo que ele refere para mim, eu vou constatar, né? Através do que eu achei. As queixas atuais do cliente, elas devem ser investigadas. Então, ele chegou para mim, na entrevista, ele me falou as suas queixas. Então, eu vou investigar quando iniciou, qual é a duração, qual é a intensidade desse sintoma, por exemplo, uma dor, né? Então, eu vou investigar quando essa dor iniciou, qual é a duração dela, qual é a intensidade, como é que ele descreve essa dor para mim. O entrevistador, ele deve questionar sobre os fatores que exacerbam, ou seja, aumentam ou diminuem esse sintoma, bem como a sintomatologia associada, né? Avaliar, por exemplo, em relação à dor, tem sinais flogísticos no local, tem inflamação, tem vermelhidão, né? E outras situações mais. Então, investigar é preciso desde a entrevista, né, até o final do exame físico. Em relação ainda à entrevista, nós precisamos focar na questão do hábito alimentar, como é que ele se alimenta, como é que está o hábito intestinal dele em relação às evacuações. Preciso, em relação ao hábito alimentar, gente, também entra a ingesta hídrica, tá? Alimentos e também a água. Antecedentes pessoais, quais são as doenças prévias que ele já traz antes daquela queixa, daquele momento ali que ele se encontra, e os antecedentes familiares, quais são as doenças que a família tem, né? Devo focar em doenças, por exemplo, crônicas, né? Como hipertensão, diabetes, casos de câncer, inclusive casos de estômago, né? E de intestino, de reto, enfim. Em relação ao exame físico, quando nós vamos iniciar, então eu já tenho um ambiente preparado, eu já tenho todo o material que eu preciso, eu já tenho o meu cliente bem acomodado, eu já lavei as minhas mãos de forma correta, reuni todo o material que eu preciso, eu vou explicar para o meu cliente o que é que eu vou fazer, né, de forma objetiva, de forma simples. Pergunto se ele tem alguma dúvida, né? Isso é interessante porque isso cria um vínculo entre profissional e cliente. E aí, gente, em relação ao sistema digestório, eu posso fazer essa análise levando em consideração duas situações. Eu posso dividir o abdômen do meu cliente, levando em consideração o apêndice tifoide e a síntese púbica, em 4 quadrantes. E aí eu vou ter quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. Se eu quero mais detalhes, eu quero palpar, né? Eu quero delimitar órgãos, eu quero identificar, eu quero ter uns achados mais específicos, eu quero utilizar mais critério. Então, eu vou dividir em 9 regiões. E aí eu vou ter hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Ao meio, eu vou ter a região de epigastro. Vou ter flanco direito, flanco esquerdo. Ao meio, na região mediana, vou ter a região umbilical, que a gente chama de mesogastro, região média, mesogastro. E na região de baixo, vou ter fossa ilíaca, ou região inguinal, direita e esquerda. E por fim, ao meio, eu vou ter a região suprapúbica ou região de hipogastro. A nível didático, utilizem epigastro, mesogastro, hipogastro. Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Ok. Ok, eu já sei, já identifiquei, já verifiquei se eu quero uma análise mais geral ou mais específica, e aí eu vou para as minhas técnicas propedêuticas, como é que eu vou fazer esse exame do abdômen. Então, eu faço utilizando 4 fases, as fases propedêuticas. Já fiz a entrevista, então eu vou fazer nessa ordem: inspeção, ausculta,
Percussão, palpação. A ausculta é feita antes de percussão e palpação, porque se eu vou bater, eu vou golpear, né, o abdômen do meu cliente, vou palpar também, isso vai alterar, né, os ruídos hidroaéreos, por exemplo. E eu não quero. Eu quero ouvi-los na íntegra. Então, eu vou auscultar primeiro. Inspeciono, ausculto, percuto e palpo. Em relação à inspeção, inspeção vai ser uma observação que pode ser estática, parada, ou pode ser dinâmica, eu precisar tocar, né, o meu cliente. Então, a inspeção vai ser uma observação da forma do abdômen, da simetria, se os dois lados, né, eles estão em comum acordo, do mesmo jeito, e características da pele do abdômen, né, se tem cicatrizes, né, se tem acidentes anatômicos, como abaulamentos, que é como se fosse assim, um inchaço, né, uma protuberância, cicatrizes, circulação colateral, hérnias e movimentos peristálticos que são visíveis. Então, eu vou observar. Inspeção é observar. A observação, ela deve ser iniciada com o enfermeiro em pé à direita do paciente. Então, o enfermeiro, o cliente, ele está deitado em decúbito dorsal horizontal e o enfermeiro, ele vai se posicionar à direita do paciente, do cliente, e ele vai fazer essa observação, ele em pé, o profissional em pé. Isso, nós precisamos levar em consideração que o abdômen normal, na verdade, nesse percurso, nesse momento, né, de observação, eu preciso identificar que o abdômen normal, ele deve manter-se liso e simétrico no momento da inspiração, que é o momento que eu tenho uma elevação do tórax e até mesmo de parte do abdômen, né? E aí é interessante a gente lembrar que a respiração das mulheres, ela é mais torácica, dos homens, ela é mais diafragmática, abdominal, certo? Vamos em frente. Quanto à forma do abdômen, eu posso encontrar um abdômen plano e simétrico, que é aquele abdômen, né, reto, e ele é do mesmo jeito de ambos os lados. Eu posso encontrar um abdômen globoso, que é um abdômen, né, aqui grande, né, volumoso, que pode ser por algumas situações, como acúmulo de tecido gorduroso, eu vou encontrar mais em pacientes sobrepeso ou obeso, né? Pode ser por excesso de líquidos, e aqui entra a questão do abdômen protuberante, que pode ser, por exemplo, pela causa da ascite, né? E o abdômen, que vai ser globoso pelo excesso de gases, de flatos, tá? Então, eu posso encontrar essas situações em relação ao abdômen globoso. É claro que um abdômen protuberante, né, não pode ser somente pela questão de líquidos, mas uma mulher grávida, ela tem um abdômen protuberante, certo? E ainda se encontra o abdômen escavado, que é comum em pessoas muito magras, desnutridas. Ok, vamos em frente. E aqui eu tenho uma foto, né, demonstrando alguns desses abdômenes. O primeiro vai ser um abdômen plano, né, simétrico. Segundo vai ser globoso, aí por excesso de gordura, né. Esse terceiro caso é um protuberante, aí o caso, por exemplo, da ascite, né, de presença de líquidos na cavidade abdominal. O quarto vai ser o abdômen escavado, comum em pessoas magras ou desnutridas, e aí eu posso encontrar outras situações, né? Um abdômen com cicatrizes de cirurgias e de outros acidentes. Um abdômen que pode ser ter excesso de pele, por exemplo, devido a uma bariátrica, né? O paciente emagreceu muito e ficou com excesso de pele, e ainda situações, por exemplo, de hérnias, né? Então, são as situações que eu observo na inspeção. E aí, gente, eu falei para vocês que é interessante essa inspeção ser estática e dinâmica, porque, por exemplo, em caso de um cliente
que ele tem excesso de pele, ou ele é obeso, e ele tem acúmulo de gordura, por exemplo, abdominal, sob a região da síntese pública, então eu preciso fazer o manuseio, né, dessa gordura, desse excesso de pele, para ver se, por exemplo, não há lesões na região embaixo, né, e outras situações mais. Então, a inspeção, ela pode ser também dinâmica. Em relação à ausculta, eu vou avaliar a minha ausculta na região abdominal, ela vai se limitar à escuta, à avaliação dos ruídos intestinais, que são os ruídos hidroaéreos, hidro de água, aéreo de ar. Tá? Constitui a principal finalidade da ausculta abdominal. Claro que tem a questão de circulação colateral, por exemplo, né? Um problema a nível de circulação, né, comunicação entre artéria e vaso e veia, por exemplo, então isso vai dar a circulação colateral, e eu consigo identificar também, tá? Mas isso vai ser mais relacionado ao sistema circulatório do que ao digestório. Então, em relação ao digestório, ruídos intestinais, ruídos hidroaéreos. Ausculta dos ruídos hidroaéreos, eu vou utilizar o estetoscópio com diafragma previamente aquecido e, evidentemente, feito a asepsia. Então, eu faço asepsia tanto das olivas, que vai ter contato com o meu ouvido, quanto do diafragma, que vai ter contato com a pele do cliente, e aí eu aqueço o diafragma. A ausculta, ela vai iniciar, gente, tem um passo a passo. Então, a ausculta, ela vai iniciar pelo quadrante inferior direito. Lembra dos 4 quadrantes? Então, eu vou iniciar pelo quadrante inferior direito. Vou aplicar leve pressão do meu diafragma sobre a região e vou identificando a presença e qualidade dos ruídos, se tem presença e como é que esses ruídos, eles se apresentam para mim. Evidentemente que você precisa treinar muito o seu ouvido, né, para a gente identificar, tá certo? E aí, eu preciso entender que o normal é ter ruídos hidroaéreos, porque a peristalse é um movimento de contração e dilatação, né, do sistema digestório para enviar, para expulsar, né, seja bolo alimentar, seja quimo, né, seja as próprias fezes, se precisa desse movimento. Então, esse movimento, ele faz se deslocar líquido, ele faz se deslocar os próprios excrementos, ele faz se deslocar a questão dos gases, e tudo isso vai provocar sons, né? E aí, eu preciso ter uma noção de quantos ruídos eu posso ouvir dentro de 1 minuto, tá? A frequência normal vai ser de 5 a 35 por minuto. Eu posso ouvir de 5 a 35. Professor, é muito, né? Gente, mas na maioria das pessoas a gente não vai encontrar essa quantidade, por exemplo, né? 35. Em relação à intensidade, eu preciso identificar se eles são ruídos normativos, normais, ficam dentro de 5 a 35, só eu preciso identificar se eles são hipoativos, eles são baixinhos, discretos, curtos, ou se eles são hiperativos, aquele som que a gente ouve, o blug, 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 com muita intensidade, né, um som comprido, ou aquele som que a gente pode identificar mais ou menos assim, né? E ele pode ser parou ou e vai mais ou menos isso, né? Você vai treinar o seu ouvido aí em casa, certo? Então eu preciso identificar de 5 a 35 dentro de 1 minuto. E é para isso que eu preciso do relógio com ponteiros. Caso haja dificuldade de você identificar sons, né, você ouvir 1 minuto, digamos assim, você colocou cerca de 15 segundos. É 1 minuto, tem 4 quadrantes, então eu coloco cerca de 15 segundos para cada quadrante. Não identifiquei nenhum som, ou identifiquei 1, 2 no máximo, então eu vou fazer a ausculta em até 5 minutos. O que era 1 minuto vai passar a ser 5 minutos seguidos para se identificar a ausência de ruídos. Então, se não tiver ruídos, isso vai me indicar problemas, por exemplo,
obstrução intestinal, por exemplo, tá? Uma das situações. Muitas outras também podem provocar. Então, se não houver ruídos, eu coloco 5 minutos. Não conseguindo 1 minuto, coloco mais 4 minutos, né, totalizando 5. E aqui, gente, é o passo a passo. Então, eu vou iniciar pelo quadrante inferior direito, vou para o superior direito, depois superior esquerdo e, por fim, né, aqui, ó, inferior esquerdo. Posso pressionar um pouquinho, seguro o estetoscópio. O ideal é que eu segure desse formato aqui, né, porque ele me dá mais firmeza, tá? Aqui isso pode acabar até influenciando na minha ausculta, então o ideal é que seja dedos em V, certo? E pressione um pouquinho, com firmeza, mas também tendo sensibilidade, né, evidentemente. Ok. Em relação à percussão, essa percussão, ela vai me auxiliar na determinação do tamanho e localização de vísceras sólidas, que é o caso, por exemplo, de fígado, né? Perdão, e na avaliação de presença de gases, líquidos e até mesmo massas, ok? Eu tenho 2 tipos de percussão. Eu tenho a percussão direta, que vai ser aquela percussão aonde eu vou utilizar uma das mãos ou dedos para estimular diretamente a parede abdominal por meio de tapas, de golpes, que a gente fala. Então, eu posso, aqui está a minha parede abdominal, e eu posso fazer essa percussão direta, com a minha mão aberta, né? Percussão com a mão. Ou então eu posso fazer com os dedos. Geralmente a gente utiliza o indicador e o dedo médio. Percussão é percussão direta, porque minha mão com pele do cliente. Posso ter a percussão indireta, que vai ser quando eu não vou bater, não vou golpear na pele do meu paciente, mas eu vou colocar minha mão sobre a pele dele e vou percutir, vou golpear, vou bater na minha mão, que no caso essa é a que a gente chama de percussão dígito-digital, e é aonde é que eu vou percutir. Eu fiz aqui, mas só para exemplificar, né? Eu tenho a primeira falange, segunda falange, terceira falange. Então, minha percussão, meus golpes vão ser na segunda falange, tá? Nesse movimento. Então, a percussão indireta é mão não dominante estendida sobre o abdômen e com a minha mão dominante eu vou fazer essa percussão, esses golpes, essa batida. Meus dedos, eles vão ficar mais ou menos no formato de um martelinho, tá? Por isso que eu preciso fazer mais ou menos dedos em garra, tá? E aí, gente, nesse processo de percutir, de bater, de golpear, de tatear, eu vou ouvir alguns sons. E aí eu preciso treinar meus ouvidos também para eu fazer essa diferenciação. Quais são os sons que eu preciso ter em mente? Eu preciso associar nome com som. Maciço, timpânico, e aí o maciço ele pode ser submaciço e o timpânico pode ser hipertimpânico. E além disso tem o som claro pulmonar, tá certo? Que quando eu for delimitar a região que fica o fígado para eu palpar, eu preciso vir também dando percutidas da região aqui do pulmão, então eu vou ouvir som claro pulmonar até eu chegar no som maciço. Mas nós vamos já tratar dessa questão. Então, o som maciço, ele vai ser em regiões desprovidas de ar, como músculo, fígado e coração. Evidentemente que a gente não percute o coração, né? Porque, embora o coração seja oco, mas ele está preenchido de sangue o tempo todo. Então, se você fosse percutir, seria um som maciço. Mas a gente não faz percussão de coração, né? Então, o maior órgão aqui que a gente pode focar é o fígado, tá? O fígado, ele tem som maciço. O som maciço, gente, vai ser um som firme, fechado. Você vai conseguir identificar mais ou menos o som que você está, o som de batendo em cima dos dedos. É um som bem firme, tá? O submaciço vai ser já um som menos firme do que o maciço, menos fechado do que o maciço. O som
timpânico, ele é um som que a gente costuma dizer que é o som de tambor. Olha aqui, o submaciço é uma variação do maciço. Já tem pequena quantidade de ar, por exemplo, uma transição entre o parênquima pulmonar, aqui o restinho do pulmão, né, para um órgão sólido, que é o caso do fígado. Em relação ao timpânico, vai ser aquele que contém ar, por exemplo, estômago, intestino, né, grosso e delgado. Nós vamos ter uma sensação de elasticidade e, ao mesmo tempo, é como se estivéssemos batendo sobre um tamborzinho. Você consegue ouvir um som oco, tá? Nós vamos treinar esse laboratório e vocês vão poder visualizar melhor. Ao escutar melhor. O hipertimpânico é aquele que está com regiões onde possui grande quantidade de ar. E aí, o abdômen é o exemplo assim melhor, né? O abdômen com acúmulo de gases. Se não tem acúmulo de gases, nós vamos ouvir o timpânico. Se tem excesso de gases, vai ser hipertimpânico. Então, eu tenho o maciço, o submaciço, que vai ser a variação entre o parênquima pulmonar, que é do claro pulmonar, para o maciço. Esse é o submaciço, tá? E o timpânico, sensação de elasticidade, contém ar. Aonde eu posso ouvir? Estômago. Hipertimpânico, onde eu posso ouvir? Abdômen com acúmulo de gases. Nem sempre nós vamos identificar o hipertimpânico. Por vezes vai ser somente o timpânico. Em relação à palpação, gente, interessante que essa questão da percussão, né, ela vai ser feita nos 4 quadrantes, a percussão, tá certo? Pode ser direta ou pode ser indireta, utilizando a percussão dígito-digital, tá? Em relação à palpação, tem 2 tipos. Ela pode ser superficial ou pode ser profunda. Em relação à superficial, nós vamos identificar que é uma palpação aí com cerca de um afundamento de pele, cerca de 1 centímetro, tá? A profunda vai ser cerca de 5 centímetros. Então, eu preciso apertar, aprofundar mais a minha mão, certo? A palpação, ela vai auxiliar na determinação do tamanho, forma, posição e sensibilidade de grande parte dos órgãos. Então, eu posso palpar, por exemplo, partes do intestino, eu posso palpar parte do fígado, né, a região mais externa, do fígado, e também não vai ser o fígado completo, vai ser só um pedacinho, a não ser que esteja havendo uma alteração na anatomia, na estrutura desse fígado, tá? E aí eu vou palpar todos os quadrantes em sentido horário, né, reservando para o final aquela área previamente mencionada pelo cliente que ela está dolorosa, ela está sensível. Então, lá na entrevista, ele me disse, eu estou sentindo uma dor nessa região aqui. Então, você já identifica que é o quadrante superior esquerdo. Então, você vai deixar para palpar ele no final, certo? Gente, essa palpação, ela pode ser utilizada as duas. Então, eu posso, no primeiro momento, utilizar a palpação superficial, né, para eu avaliar se eu consigo encontrar alguma massa, né, alguma situação, alguma outra situação, né, que pode identificar um problema de saúde. Passando da superficial, eu vou para a profunda, né, que eu vou aprofundar mais a minha mão cerca de 5 centímetros, certo? E após utilizar a superficial no início e após utilizar a profunda, tá? Vou iniciar pelo quadrante inferior direito, passo para o quadrante superior direito, vou para o quadrante superior esquerdo. Se o cliente tem dor nesse, por exemplo, eu vou deixar ele para o final, vou palpar o quadrante inferior esquerdo. E só assim eu volto, né, para o superior esquerdo. Em relação à palpação, que eu falei superficial, eu vou utilizar mãos estendidas, dedos fechados. Não é assim, é assim, né? Palma da mão e antebraço em plano horizontal. Meu braço não pode estar esticado todo na vertical. Então, palma da mão horizontal e meu braço na horizontal, tá? Ele também precisa estar flexionado.
E eu vou pressionar delicadamente cerca de 1 centímetro. Mas o delicado, gente, você precisa também ter uma mão firme. Delicado demais, isso acaba atrapalhando a sua palpação, tá? Eu costumo dizer, tenha uma mão firme, mas seja sensível, tá? Tenha um toque sensível. O toque, ele pode ser firme e sensível ao mesmo tempo. E aí, observem a foto, né? Vou palpar todos os quadrantes. A profunda vai ser usada para delimitar precisamente órgãos abdominais e detectar massas menos evidentes. Então, eu posso identificar uma massa nessa palpação superficial. E aí, eu vou delimitar melhor essa massa utilizando a profunda, tá? E vendo se tem outros sintomas, sintomas associados, por exemplo, dor, né? Se o paciente, ele tem uma expressão de dor facial, ou ele puxa o corpo, ele tenta tirar minha mão, né? Tudo isso eu vou avaliar. O paciente, ele precisa estar respirando pela boca, com a mandíbula entreaberta. Então, respirar pela boca, mandíbula entreaberta. Tá? Respirar profundamente, evidentemente, respirando pela boca. Isso na palpação profunda. E aí eu vou pressionar cerca de 5 centímetros. Aqui, gente, eu posso fazer, o ideal é que eu faça essa palpação sobreposta, mão sobreposta. A mão que eu domino, ela fica sobre a minha outra mão. Então, eu vou aprofundar, eu tenho muito mais, né, manejo com uma mão sobreposta à outra, tá certo? Que é essa técnica que ele está me mostrando aqui, mão sobreposta. Aí, gente, eu tenho alguns procedimentos especiais, tá? Sinal de descompressão brusca dolorosa, sinal de McBurney, sinal de Rovsick, sinal de Murphy, sinal de Joubert. Em relação ao sinal de descompressão brusca, eu quero ver se tem alguma irritação peritoneal, por exemplo. Se ele já refere uma dor na região do abdômen, ele diz que essa dor ela é em todo o abdômen. Então, eu vou fazer a compressão lenta e profunda dessa região, por exemplo, do quadrante superior direito. Vou comprimindo aquela região, vou afundando minha mão lenta e profunda. E eu suspendo essa mão de uma vez. Então, eu faço aqui movimento de compressão lenta e profunda e eu suspendo a mão rapidamente. Se ele me referir dor nesse momento de suspensão da mão rápida, né, eu posso estar fazendo nos outros quadrantes também, né, principalmente quadrante superior esquerdo e inferior esquerdo, e eu vou verificar se tem nos 4 quadrantes. Isso pode ser indicativo de irritação peritoneal. E aí, quando a gente diz, né, que quando há um sinal positivo, então se chama de sinal de Bloomberg. O sinal de McBurney, o McBurney, né, é um sinal que vai ser verificado através de uma palpação entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca direita. Então, eu vou baixando um pouco, eu traço uma linha lá da cicatriz umbilical para a fossa ilíaca, né? E eu vou comprimir essa região, comprimindo, havendo dor, o paciente grita, ele faz expressão facial de dor, ele tenta retirar minha mão, tenta fugir da dor, e isso pode ser um indicativo de apendicite em fase aguda, certo? O sinal de Rovsing, né, vai ser também para identificar apendicite aguda. No entanto, eu vou palpar profundamente o quadrante inferior esquerdo. E a dor, no caso de apendicite, ela seria no quadrante inferior direito. Então, eu provoco palpação no quadrante inferior esquerdo, mas a dor, se o paciente tiver apendicite, vai ser sentida lá no quadrante inferior direito, pois é nessa região que fica o apêndice, né? Sinal de Murphy, vai ser feita uma palpação do quadrante superior direito, e aí, havendo dor, por exemplo, isso pode indicar uma colecistite aguda. E, por fim, o sinal de Joubert, que são, assim, os mais importantes, né?
vai ser feita uma percussão na linha axilar médica na linha axilar média sobre a região hepática, então nessa região aqui, lateral do corpo, né? Eu vou percutir, né, essa região. E se eu, por exemplo, na região do fígado, na região hepática, eu consigo ouvir um som tipânico, que é o som de tambor, é uma região que deveria ser um som firme, que é o som maciço, isso pode me indicar perfuração de órgãos ocos, por exemplo, de intestino, de estômago, em caso, por exemplo, de uma úlcera péptica, né? Pode ter perfurado o estômago e está vazando o ar para a cavidade abdominal, inclusive chegar até a região do fígado, né? E aí isso vai alterar, ao invés de eu ouvir o som maciço, eu ouço o som timpânico. Então, são esses procedimentos especiais. Em relação ao exame do reto, canal e orifício anal, ele deve ser realizado em pacientes acima de 50 anos, ou de homens e mulheres que estão com sintomas na região, inclusive pessoas que podem ter menos do que 50 anos. Esse exame ele deve ser feito na presença de acompanhante ou de um membro da equipe. Se é um profissional homem que está fazendo em uma mulher, então é interessante que tenha um outro profissional do mesmo sexo da cliente, certo? Uma profissional mulher. A inspeção, ela deve ser feita e a palpação também. Então, no reto e ânus, a gente faz inspeção e palpação. A inspeção, ela é feita, a gente pede para o paciente fazer força para baixo, tá? Pode ser tossindo ou fazendo uma força para baixo, porque eu preciso avaliar, por exemplo, a região aqui mais interna desse orifício anal, tá? A palpação, ela vai ser feita pelo toque retal, com a utilização de luvas, utilizando, né, a xilocaína, por exemplo. Eu vou explicar o procedimento antes para o cliente, porque é um procedimento constrangedor para ele e até mesmo, por vezes, para quem está fazendo, tá? Então, eu vou explicar, né? O momento que eu vou, por exemplo, introduzir o meu dedo com a minha mão enluvada, já com a xilocaína aqui, então vou dizer para ele, tentar ficar relaxado ao máximo, tá certo? E eu vou introduzir esse dedo indicador, né? E vou tentando palpar todas as regiões laterais, região posterior, região anterior. Vou tentar palpar nos homens a próstata, né? Se eu verificar alguma normalidade, por exemplo, está um aspecto, por exemplo, como se fosse alguns cistos, algum nódulo, um aspecto de como se fosse assim, uma casca de laranja mais rugosa. Então, são situações de anormalidade. E aí eu preciso registrar tudo que eu consegui identificar, né? Vou também procurar nódulos, massas, verificar se tem hemorroidas, por exemplo, que são a dilatação dos vasos, né? E a posição que esse cliente deve estar é de decúbito lateral esquerdo ou posição ginecológica, que é aquela que a mulher utiliza, né, no momento que vai fazer, por exemplo, o exame preventivo. Tá? A posição melhor é a posição decúbito lateral esquerdo, e aí as nádegas desse cliente, elas precisam estar bem na borda do leito, certo? Após eu ter feito a palpação, eu preciso retirar o dedo, né, e verificar se nessa luva não tem presença de sangue, né, avaliar a coloração, né, para ver se não tem, por exemplo, presença de secreção purulenta e outras mais, certo? E aí vou retirar as luvas utilizando a técnica correta e vou fazer registro de tudo aquilo que é necessário, tá? Gente, para finalizar, aqui nós temos os termos técnicos para vocês pesquisarem e identificar o que significa cada um deles, tá? São termos relacionados ao sistema digestório. Então, essa é uma atividade básica para vocês fazerem para ficarem afiados, tá certo? Nós vamos parar aqui, tá bem? E aí, na próxima aula, nós vamos iniciar com o sistema urinário, tá bem? Sistema urinário, e aí, após,
nós vamos falar também das genitálias, certo?